incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Solta sua voz ali baixinho. Coloca volume na sua voz. Está permitindo que todo desânimo vá caindo por terra. Essa noite o Senhor quer libertar o nosso coração de toda opressão. Abra teu coração para mim, para que eu possa encher com o meu Santo Espírito e ensinar a você todas as verdades e mostrar a você o que você deve escolher ou não escolher, aquilo que é meu e aquilo que é do inimigo. Abre teu coração para que você aprenda a discernir o bem e o mal, porque eu quero você para mim, somente para mim. Muito obrigado, Senhor. Enche-nos com o Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Põe o fogo do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Incendeie cada um de nós. Põe o fogo do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Eu quero falar para vocês de um santo. É meu santo. Fundador dos jesuítas. E ele sempre procurou aquilo que é para a maior glória de Deus. E ele foi sensível à ação do Espírito Santo. É mais conhecido pelo dom de discernimento de espíritos. Reconhecer a ação de Deus, do demônio, abrindo-se ao divino Espírito Santo de Deus. 31 de julho é a festa de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, a ordem do Papa Francisco, de José de Anchieta e também da gente. Tudo para a maior glória de Deus. Não para minha glória, mas para a glória de nosso Deus. Para servir nosso Deus da melhor maneira possível. Parando de ser acomodado
e sempre procurando mais e mais e mais. Para a maior glória de Deus, mais serviço, mais apostolado, mais zelo, indo até os confins do mundo, com grande espírito de missionário. É Santo Inácio de Loyola. Interceda por nós. Loyola é o lugar onde Inácio nasceu. No lugar da Espanha. Ele nasceu em 1491, 525 anos atrás. Como jovem, teve uma vida mundana. Passou a ser um soldado, queria ganhar grandes vitórias e foi gravemente ferido. Quebrou a perna, uma bola de canhão quebrou a perna dele. E quando ele estava na cama, recuperando, ele teve a lição da vida dele. Passaram para ele livros, romances, de amores deste mundo, e passaram para ele também a vida dos santos, e também a vida de Cristo. E ele percebeu, quando ele estava lendo aqueles livros do mundo, ele sentiu uma tristeza dentro dele, um estado de desolação. Mas quando ele lia o livro da vida de Cristo e a vida dos santos, uma grande consolação entrou nele. E no livro dele, os exercícios espirituais, ele diz, chama consolação quando se produz alguma moção interior pela qual a pessoa se inflama do amor de seu Criador e Senhor. Quando estou com consolação, aumenta a minha fé, esperança e caridade, e vem uma alegria interna. Eu sou chamado para as coisas celestiais. Eu desejo a minha salvação e a salvação das pessoas. Eu fico numa paz profunda na presença do meu Criador e Senhor. E ele percebeu, quando estava lendo aqueles romances e coisas do mundo, eu chamo desolação, tudo que é contrário à consolação, como escuridão interna, perturbação, moção para coisas baixas e terrenas, inquietude, com diversas agitações e tentações. Eu me encontro preguiçosa, tíbia, triste, como que separado do meu Senhor. E quando ele leu aquele livro dos santos, ele dizia, mas eles passaram a ser santos, por que eu não posso? E ele decidiu de ser santo. Fez uma opção para a santidade. E ele começou uma peregrinação em que ele orava, conversava com Deus, e Deus foi purificando Inácio de Loyola. Mas a grande lição da vida dele, é uma lição para cada um de nós, é de discernimento de espíritos. É de distinguir o que é de Deus, ser sensível a Deus, reconhecer o que é de Deus e que não é de Deus. E uma vez que ele aprendeu a reconhecer Deus, Deus agia nele, santificou-o. E quando ele percebia a tentação do demônio, ele mandava embora. Pela paz. Vocês lembram que Jesus disse, deixo-vos a paz.
dou-vos a minha paz. E quando Deus está agindo em nós, uma paz, uma alegria, um entusiasmo, uma leveza, fé, esperança, caridade, somos atraídos para as coisas de Deus. E quando vem a tentação, dá uma confusão, um mal-estar que está aqui. Ele percebeu que ou ele estava indo na direção de Deus ou separando-se de Deus. Inácio confessou muitas vezes, frequentemente, fazendo um exame de consciência, um exame para ser consciente, a ação de Deus, as tentações, a fraqueza humana. Porque Deus pode agir em nós, Ele age. Podemos dizer assim. A fraqueza humana vem, temos que corrigir. E a tentação do demônio vem para nos confundir. Quer dizer que existe uma moção de Deus, humana, e do demônio. E nós temos que distinguir e ser sensível à ação de nosso Deus. É possível ficar cheio de Deus? Sim. É possível ficar cheio do egoísmo, de vaidade, de prazeres, de avareza? Sim. E é possível ser possesso pelo demônio? Sim. E, infelizmente, muitas pessoas são movidas por Satanás e por todas as forças do mal. Inácio entendeu que existe o exército de Jesus e as forças do mal. O lado de Jesus já ganhou, porque ele morreu numa cruz, ressuscitou, fundou uma igreja, mas a vitória de Jesus não foi aplicada completamente a Satanás. Existe uma meditação de Inácio das duas bandeiras, a força de Deus contra a força do mal. Força de Deus contra a força do mal. Plenitude de Deus, plenitude do mal. Moção de Deus, moção do mal. E é entendido que a tentação de Satanás vem para o lado fraco da pessoa. E o demônio vai tentar aquela fraqueza humana onde a pessoa sempre cai. Orgulho, prazer, impureza. E Santo Inácio conseguiu reconhecer isto. Pelos frutos conhecereis. Uma árvore boa vai dar bons frutos e uma árvore má, maus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Acolhem-se, porventura, uvas de espinhos, figos dos abrolhos. Toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortado e lançado ao fogo. Inácio dominou o dom de discernimento de espíritos. E ele vivia na presença de Deus, fazendo a caminhada. O Espírito Santo é consolador e moveu este santo. Ele poderia dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele diz, é sempre para Deus, para a maior glória de Deus. É pureza de intenção. Chega de orgulho, não vou fazer para mim. Para as pessoas acharem que eu que sou bom, não. O bom é Deus. E eu quero servir Deus cada vez mais e melhor. O Divino Espírito Santo faz uma obra de santificação. Ele inspira cada um de nós. Ele nos defende, o nosso advogado.
Quando você vai ser julgado, não se preocupe o que você vai dizer, porque o Divino Espírito Santo vai falar em você. O Espírito Santo transforma as pessoas. Uma mudança espiritual acontece porque o Espírito Santo se une com o nosso espírito. O Espírito Santo ilumina a inteligência e temos as ideias e sabemos a vontade de nosso Deus. O Espírito Santo move a nossa vontade. O Espírito Santo vem para morar em nós e somos templos de Deus. A verdade de Deus. O Espírito Santo vai te ensinar toda a verdade. Vem para nós. Uma vida nova. Rios de água viva jorram de cada um de nós. Acontece que só podemos crescer na fé, na esperança, na caridade, pela ação do Divino Espírito Santo de Deus. Você não consegue ter fé, nem esperança, nem um sentido na sua vida. E você não pode realmente amar a não ser divino amor. O Divino Espírito Santo toma posse de você. É a ação do Divino Espírito Santo. Inácio de Loyola foi especialista em reconhecer a ação do Divino Espírito Santo. Pela ação do Espírito Santo, Deus cresce e nós diminuímos. O Espírito Santo coloca Jesus no centro da vida. E Cristo Rei. Inácio entendeu o que é Cristo Rei. É dono, é proprietário. E ele se entregava cada vez mais. Ele fez uma oração inspirada. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade. Você é Rei Jesus. Tomai, recebei a minha liberdade. Tomai, recebei a minha memória, o meu entendimento. Tomai, receber a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes. Inácio sempre dizia, tudo é um dom de Deus. Tudo é um dom de Deus. Então eu devolvo tudo a Deus, porque é dele. Ele me deu todas as coisas. A vós, Senhor, eu devolvo. Tudo é vosso. Disponde de tudo. A vossa inteira vontade, Senhor. Dai-me o vosso amor e graça, e isto me basta. É uma entrega radical, porque Cristo é Rei. Cristo é meu dono, Cristo é o centro da minha vida. Ele reina sobre mim. Eu me entrego totalmente ao meu Senhor. Venha ao nosso vosso reino. Venha, Jesus, reinar radicalmente sobre mim. Só o Espírito Santo é capaz de introduzir-nos a uma comunhão com Deus vivo. E cada vez mais estarmos unidos com Jesus Cristo. E quando cada vez mais estamos junto com Deus, nós temos uma satisfação interna espiritual. Quer dizer que reconhecemos a ação de Deus. Nós nos abrimos cada vez mais à ação de Deus. O Espírito Santo é capaz de introduzir-nos
há uma comunhão, uma união profunda com Deus Pai vivo. Cada vez mais unidos com Jesus Cristo. Cada vez mais tendo uma vida espiritual mais forte. O Espírito Santo nos instrui. Ele nos move. Ele nos fortalece. Somos orientados para uma vida divina. Sim, cada vez mais, imaginamos que estamos caminhando no sentido de uma vida divina, cada vez mais pujante. O crescimento na graça ultrapassa absolutamente as exigências e forças naturais do homem. Eu não posso ser santo, eu não posso crescer na vida espiritual, a não ser que a força do divino Espírito Santo vem para tomar posse de mim. Nem a inteligência, nem a vontade, pelo seu próprio esforço, pode me levantar à esfera luminosa da bênção da graça de Deus. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isto. Não é maravilhoso? Como é importante reconhecer a ação de Deus. Estar unido com Deus, sintonizados com nosso Senhor Jesus Cristo. É entendido que existe o demônio. Ele é o príncipe das trevas. Ele é um mentiroso, é um ladrão, salteador. Ele vem para nos destruir, para destruir você e sua família e seus negócios. É difícil acreditar que existe tanta maldade, mas existe. E tem pessoas que fazem coisas horríveis e é evidente, são movidos pelo demônio. A destruição de vidas. Absurdo. E é o demônio que está agindo. O demônio está ligado com trevas, com mentiras, pessoas fazendo coisas secretas. É a ação do próprio demônio. Ele quer a morte e a destruição de cada um de nós. E Jesus quer que pela morte passamos apenas para a vida eterna. Em lugar de fé, dúvidas. Em lugar de esperança, desespero. Em lugar de ódio, em lugar de amor, ódio. Angústia, medo, divisão, desintegração, relacionamentos errados, pecados, superstição e religiões falsas. Inácio diz, é uma guerra espiritual. Mais uma vez, as forças de Deus, e Jesus canhou na cruz, não é? Jesus canhou na cruz, contra as forças do mal. E a vitória de Jesus tem que ser aplicado às forças do mal. Santo Inácio de Loyola fundou uma congregação diferente. E nós jesuítas somos militantes, estrategistas, procurando a maior glória de Deus. E essa TV foi fundada porque seria a melhor maneira de comunicar boa notícia para a maior glória de Deus. E não apenas indo de cidade em cidade, num continente que se chama Brasil. Para a maior glória de Deus, a TV século XXI está aí, não é? E agora atingindo 21 capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Belém, Manaus, Brasília.
Goiânia, Palmas, Cuiabá. Isto é para a maior glória de Deus, não é? É servindo mais. É por isso que a gente faz isso. Não para a gente, mas dentro do espírito militar de atacar o mal, seguindo o zelo de Inácio. Estamos fazendo tudo isto. O segredo de Inácio, vou explicar para você. Ele é um homem com uma luz interna. E esta luz era Jesus dentro dele. E ele foi uma pessoa guiado pelo discernimento de espíritos, reconhecendo a ação de Deus e seguindo e mandando embora o mal. Ele conseguiu descobrir Deus em tudo, mesmo caminhando. Ele louvava e agradecia a Deus. Obrigado pela natureza, obrigado pelas pessoas, obrigado pelo pôr do sol, obrigado pelas plantas, obrigado pelas crianças. Fomos feitos para louvar e agradecer e bendizer a Deus durante toda a nossa vida e servir o nosso Deus. Ele conseguiu enxergar o Criador em todas as criaturas. E Deus agia dentro dele, e ele agia fora dele. Ele viu o sobrenatural agindo no natural. Inácio, o homem da igreja, colocou-se a serviço da igreja e passou a ser um grande exército de missionários que ia pelo mundo inteiro e principalmente querendo reformar as coisas. Existia uma transparência divina nas coisas. Ele via nas coisas o nosso Deus. E ele escutava a voz de Deus em tudo. E só queria saber, Senhor, o que é que está querendo? Ele vivia esta oração. Tomai, Senhor, recebei toda a minha liberdade, todo o meu ser, tudo pertence a você, eu devolvo tudo a você. E com essa entrega, essa morte para si mesmo, Deus agia profundamente nele. Ele sempre dizia que ele era um peregrino, que ele estava caminhando. Mas ele caminhava com Jesus. E ele trabalhava seguindo as ordens de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria amar e servir cada vez mais Deus em tudo. Então nós, jesuítas, somos inquietos. Queremos fazer mais para servir nosso Deus. Ele abraçou todas as maneiras, todos os meios mais intensa. E nós também. Nós agora estamos abraçando a internet e comunicação na distância, educação na distância. Procura a maior glória de Deus, o maior bem das almas. Inácio, sedento de Deus. Minha alma tem sede de Deus. Cada vez mais quer se aproximar, cada vez mais quer ser dinâmico, acreditando que a vitória vem no fim, acreditando que nós vamos para a eternidade e vamos levar mais e mais pessoas para a vida eterna. Inácio, peregrino, caminhando na direção de Deus. E esta é a espiritualidade dele. Nós não ficamos em mosteiros, não. Nós temos uma mobilidade enorme. Não é isso? Deus está me chamando para os Estados Unidos. Daqui 2 semanas, 10 dias,
eu vou para os Estados Unidos, vou dar uma consultoria, vou ajudar um grupo católico a trabalhar com mais eficiência através dos meios de comunicação. É uma mobilidade, é uma tropa de choque que todos nós deveríamos ser. Vamos fazer a oração de Santo Inácio. Tomai, Senhor, e recebei. Tomai, Senhor, e recebei Toda a minha liberdade. toda a minha liberdade, A minha memória. a minha memória, O meu entendimento. Toda a minha vontade. toda a minha vontade, Tudo que tenho e possuo. tudo que tenho, Vós me destes. vós me deste. A vós, Senhor, eu entrego de volta. Tudo é vosso. Tudo é vosso, Disponde de tudo. disponde de tudo, A vossa vontade. a vossa vontade. Dai-me, Senhor, Dai-me, Senhor, o vosso amor e a vossa graça. o vosso amor e a vossa Isto me basta. Isso se faz. Obrigado, Senhor. Obrigada. Diante de tudo isso que o Padre falou, vamos ficar de pé. Ergue os seus braços, mais alto que você puder, feche os seus olhos. E vai pedindo para Deus essa graça, de ser todo dele, de se apaixonar por Ele mais uma vez. Daqui a pouquinho Ele estará entrando no nosso meio de forma sacramental. É o mesmo Deus que passava pelas ruas, curava os enfermos. É o mesmo Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo. É o mesmo Senhor que quer curar você, quer restaurar sua fé, restaurar suas forças. É o mesmo Senhor que quer enxugar as suas lágrimas. É o mesmo Senhor que quer consolar o seu coração. Não importa a situação que você chegou aqui hoje, esse Deus que o Padre Eduardo está apresentando para nós quer mudar a sua realidade. Depende só de nós. Por isso erga os teus braços mesmo e vai falando com Deus, vai pedindo para Ele a graça de se apaixonar por Ele mais uma vez. Oh, oh, oh. E quando te faltar as palavras, vai soltando a sua voz, a linguagem do Espírito. Vai permitindo que o Espírito Santo venha orar. E canta conosco, Espírito Santo. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo. Vai balançando o teu corpo, cante. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo.